Olá pessoal, professor Rony Charles, estou aqui de volta para tratarmos do último ponto do nosso tema, que é regime diferenciado de contratações. E a última aula sobre esse tema, nessa última aula nós vamos tratar sobre regras específicas dos contratos administrativos decorrentes dessa nova modalidade, que é o RDC, além das sanções administrativas utilizadas no regime diferenciado de contratações públicas. Estou aqui novamente com os alunos Jalex, a Manuela e o Iago, né, que estão participando desse programa. E aqueles que tiverem dúvidas e quiserem enviar suas dúvidas para o programa, podem enviar para o saberdireito@stf.jus.br. Nós vamos responder as perguntas sobre o tema. É bom identificar o tema tratado e o professor do tema para que essas dúvidas sejam solucionadas, tá? Pessoal, na última aula nós tratamos sobre os procedimentos auxiliares previstos pela Lei 12.462, a lei do RDC. Nesse segundo momento, nós vamos tratar sobre as regras específicas do RDC para os contratos administrativos decorrentes dessa modalidade, além das sanções administrativas. E assim nós continuamos a divisão que utilizamos no livro, em que separamos regras do RDC relacionadas ao objeto, regras do RDC e inovações relacionadas ao procedimento, os procedimentos auxiliares e agora contratos e sanções administrativas. Tá? Em relação às regras aplicáveis aos contratos decorrentes do RDC, nós vamos destacar 3 pontos. A contratação do licitante remanescente, a contratação do remanescente através de dispensa licitatória, uma hipótese de dispensa que nós temos lá na Lei 8666/93 e é utilizada com uma certa nuance aqui também no regime diferenciado de contratações. E, por fim, tratar sobre os prazos contratuais, já que o RDC traz umas regras específicas, algumas nuances em relação aos prazos dos contratos administrativos decorrentes. Pessoal, sobre o primeiro ponto, o chamado licitante remanescente, primeiro é bom explicar para vocês o que é o licitante remanescente. Ora, a licitação ela produz uma classificação, como resultado ela produz uma classificação. Aquele licitante vencedor da licitação, mas as demais empresas ficaram em posições na classificação do certame. Nós vamos ter o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado. O que é muito comum ocorrer, infelizmente, nas licitações públicas, notadamente após o pregão eletrônico, né, e com a utilização do pregão eletrônico, que é a inversão de fases, e, sobretudo, com a utilização dessa modalidade virtual, nós começamos a ter aquela situação em que um licitante ganha o certame, mas, curiosamente, quando é chamado a firmar o contrato com a administração pública, decide não contratar, foge o dever de contratar com a administração pública. A Lei 8666 considera essa rejeição ao contrato uma falha grave, passível de sanção, porque ela passa a ser considerada pelo legislador da 8666/93 como inexecução total do contrato. Ou seja, se você ganha a licitação, é chamado para firmar o contrato com a administração pública e não assina, você pode sim ser sancionado, você empresa, você licitante, pode sim ser sancionado pela administração, e essa sanção com o caráter grave, porque se entende, se iguala essa rejeição à assinatura do contrato como uma inexecução total do contrato. Ocorre que muitas vezes essa prerrogativa de sancionamento, essa possibilidade de sancionamento, além de não ser executada sempre pela administração pública, ela não resolve o problema maior, que é a concretização da contratação pela administração pública. Porque vejam, pela Lei 8666/93, é possível sim, nessa situação em que o licitante que ganha o certame, não vai assinar o contrato, era possível já pela Lei 8666 convidar aquele segundo classificado para assinar o contrato. Ocorre que a lei estabeleceu uma certa restrição ao uso dessa prerrogativa. É que aquele segundo classificado, ele é chamado a assinar o contrato no preço do primeiro.
na prática das licitações públicas, esse primeiro não quis assinar o contrato justamente porque, notoriamente na modalidade pregão, na irresponsabilidade, no afã da disputa por lances, acabou produzindo uma proposta que para ele não é interessante economicamente. Ora, se não é interessante economicamente para ele que ganhou a licitação, possivelmente não é interessante economicamente também para o segundo classificado. O resultado disso é que a administração acaba muitas vezes convidando o segundo classificado, o terceiro classificado, o quarto classificado, e essas empresas decidem não assinar o contrato, porque elas não aceitam firmar a contratação com a administração nas condições do primeiro classificado. Esse é um problema prático vivenciado por quem atua nas licitações públicas. O RDC, então, busca produzir uma solução para esse problema, para essa questão vivenciada na prática da administração pública, na prática das licitações. Dessa forma, o RDC ele previu um passo a mais em relação ao regramento prescrito pela Lei 8666/93. Nessa mesma situação em que o primeiro classificado ganha o certame, é chamado a assinar o contrato com a administração, mas foge a essa obrigação, foge à responsabilidade de firmar a contratação com a administração realiza então o mesmo procedimento da Lei 8666 inicialmente, convidando o segundo classificado para assinar o contrato nas condições do primeiro, e se esse segundo colocado não aceitar assinar a contratação, assinar o contrato nas condições do primeiro, ela vai chamar o terceiro candidato, também para firmar contrato nas condições do primeiro classificado, e se esse terceiro não quiser assinar o contrato, ela vai seguindo na ordem de classificação, chamando o quarto colocado e assim sucessivamente, sempre nas condições do primeiro classificado. Agora, continuando esse dilema, o que é muito comum, pode a administração, na modalidade regime diferenciado de contratações, convocar e respeitando novamente a ordem de classificação, ou seja, voltando ao segundo classificado, convocá-lo nas suas próprias condições. Ou seja, se ele não aceitou firmar contrato nas condições do primeiro, agora, e ninguém entre os classificados aceitou esse tipo de procedimento, se reinicia o convite, a convocação para a assinatura do contrato a partir do segundo colocado e nas suas condições próprias. Não havendo mais motivo justificável agora para que esse segundo classificado, quando convocado dentro das suas próprias condições, abdique da obrigação de firmar contrato com a administração pública. Vejam, uma inovação sutil do regime diferenciado de contratações, mas que busca superar uma dificuldade existente na prática das licitações pelo regramento tradicional estabelecido pela Lei 8666/93. Cabe uma observação em relação a essa convocação nas próprias condições do segundo classificado, que é no sentido de que não é possível convocar esse segundo classificado se o seu valor estiver acima do limite estimado pela administração. Lembrem-se, quando a administração faz a pesquisa de preço, faz a estimativa de custo, ela comumente estabelece o limite máximo que ela aceita a contratação. Se esse classificado é chamado a contratar e o seu valor é maior que o limite máximo estabelecido pela administração pública, a administração pública não poderá firmar esse contrato. Mas o regime diferenciado de contratações, como lei gerencial, lei moderna que é, já permite, inclusive, que a comissão de licitação negocie a redução dos preços, reduzindo esses preços para colocá-los abaixo do patamar máximo estabelecido na estimativa de custos feita pela administração. Um raciocínio gerencial já previsto no regramento da lei do pregão, que admite ao pregoeiro a negociação com o fornecedor para tentar reduzir o preço contratado. Mais uma característica do RDC extraída da experiência tida pela administração pública no uso da modalidade pregão. Embora seja necessário fazer a observação que aqui no regime diferenciado de contratações nós não temos a figura do pregoeiro. O RDC, novamente, ele voltou a utilizar a figura da comissão de licitação, formada por
mínimo de 3 membros, sendo a maioria deles servidores públicos ou empregados públicos do órgão licitante. Então, a maioria deve ser servidor ou empregado público e não basta ser servidor ou empregado público, deve ser servidor ou empregado público daquele órgão licitante. A maioria, não toda a comissão precisa ser feita, ser composta por empregados públicos ou servidores públicos. O RDC também tem uma regra específica, parecida com essa que nós tratamos agora, em relação àquela situação de dispensa prevista lá no inciso 11 do artigo 24 da Lei 8666/93. E o que é que prescreve o inciso 11 do artigo 24 da Lei 8666/93? A Lei 8666 admite que quando o contratado ele frustra a execução do contrato, ele não consegue finalizar e deixa aquela contratação inacabada, é possível à administração realizar uma contratação direta, através de dispensa, dos classificados em sequência, né, na licitação. Ela vai lá na classificação da licitação e pode contratar sem licitação na sequência do certame. Obviamente, se for o primeiro colocado, ganhou a licitação e no meio da execução da obra ele não conseguiu concluir a obra, abandonou a obra, deixou a obra inacabada, a administração pode ir lá no segundo colocado e tentar, na regra da Lei 8666, a contratação direta do segundo colocado pelo preço do primeiro. É a mesma ideia do remanescente em relação à não assinatura do contrato. A Lei 8666 tem essa previsão para quando há uma frustração na continuidade do contrato, admitindo a contratação por dispensa, respeitando a sequência do certame, pelo preço do primeiro contratado. Essa interessante hipótese de dispensa, ela normalmente gera ou recai nos mesmos vícios, nas mesmas dificuldades tratadas agora no licitante remanescente, que é o fato de que aquele que frustrou a contratação, aquele contratado que não conseguiu dar continuidade à execução contratual, muitas vezes não o fez porque foi irresponsável lá na proposta, colocando um preço inexequível ou de difícil execuibilidade, o que prejudicou a execução da prestação contratual. Ora, como obrigar, então, que aquele segundo classificado vá contratar com a administração por aquele preço abaixo do necessário? Na prática, isso cria muitas vezes um dilema, sobretudo quando a proposta melhor classificada, aquela que venceu a licitação, está abaixo dos preços praticados no mercado. Por isso, o RDC, percebendo esse dilema vivenciado na prática, no âmbito das licitações públicas, altera um pouco o regramento dessa contratação de dispensa em relação àquilo que estava previsto na Lei 8666/93. No regime diferenciado de contratações, você vai utilizar o mesmo inciso 11 do artigo 24 da Lei 8666/93, possibilitando a contratação direta dos licitantes na sequência da classificação, mas desta vez formatando o convite no preço proposto por aquele licitante. No preço proposto por aquele licitante. De forma que, também aqui nessa contratação por dispensa, não é legítimo aquele que apresentou uma proposta na licitação e é convocado dentro da sua proposta se furtar a assinar o contrato. Ele está obrigado, vinculado à proposta que apresentou à administração. Se na regra da Lei 8666 era possível, então, para aquela empresa classificada em segundo lugar, se furtar a contratação, agora, na regra do regime diferenciado de contratações, ela não pode mais se furtar, não é legítima a sua atitude de abdicar da contratação, da convocação para a contratação feita pela administração pública. Aqui também, essa contratação de remanescente, embora seja feita no valor do segundo colocado, né, ou daquele posteriormente classificado, deve sempre respeitar o limite orçamentário, o limite de custo, o preço máximo estabelecido na estimativa de custos para contratação pela administração pública. Pessoal, um outro ponto relacionado aos contratos administrativos que nós vamos aqui tratar hoje está relacionado aos prazos contratuais, né? O regulamento de prazos contratuais na Lei 8666/93, lá no artigo 57, ele possui várias falhas. Foi uma visão com uma preocupação justa de continuidade, de respeito ao controle dos gastos pelo Poder Legislativo, mas que cria muitas dificuldades, notadamente em relação à vinculação
hermética que a lei traz entre a vigência dos contratos e a vigência dos créditos orçamentários, uma vinculação hermética que tem sido solucionada pela atuação de interpretação tanto pelo Tribunal de Contas da União como pela Advocacia Geral da União, que possuem julgados e orientações normativas que tentam melhorar o raciocínio prescrito pelo legislador de forma, na minha opinião, falha. O RDC, ele repete as regras dos prazos da Lei 8.666 com algumas mudanças. E por falar em repetir as regras da Lei 8.666, é importante aqui reiterar algo que eu falei para vocês na primeira aula. Ora, em relação ao certame, está lá no artigo 1º da Lei 8.666, que o RDC ele afasta as regras da Lei 8.666, do Estatuto Geral de Licitações. Afasta as regras, está lá no artigo 1º do regime diferenciado de contratações. As regras da Lei 8.666 estão afastadas dessa modalidade, excetuado aquelas situações em que a própria lei do RDC diz que se aplicam as regras da 8.666. É o caso, por exemplo, das contratações diretas, inexigibilidade de dispensa, que a própria lei do RDC prevê a aplicação da Lei 8.666/93. Só que com relação aos contratos administrativos é o inverso, porque a própria lei do RDC estabelece que para os contratos administrativos se aplicam as regras da Lei 8.666/93, excetuada aquelas situações em que a própria lei do RDC cria regras específicas. Ou seja, o artigo 57, quando trata sobre contratos administrativos na Lei 8.666, se aplica ao RDC, excetuado aquelas nuances específicas previstas pela Lei 12.462. E essas nuances específicas têm a ver justamente com os prazos dos contratos previstos, das obras previstas no PPA, no Plano Plurianual, né, que o RDC diz claramente que esses contratos podem durar durante todo o período compreendido no PPA, e também em relação aos serviços contínuos, porque no artigo 57, inciso 2 da Lei 8.666/93, o prazo máximo de vigência dos serviços contínuos é de 60 meses. Eles têm vigência de 12 meses, podem ser prorrogados por períodos idênticos até o máximo de 60 meses. A Lei 8.666 ainda fala da possibilidade extraordinária de uma última prorrogação por mais 12 meses, mas é realmente uma situação extraordinária. Via de regra, os serviços contínuos podem chegar ao máximo de 60 meses, 5 anos. No RDC, a regra se tornou diferente. No RDC, esses serviços contínuos eles podem perdurar até a data de extinção da Autoridade Pública Olímpica, da APO, né? Até a extinção dessa entidade, que se dará em 2020, né? Que poderá, essa autoridade pode poderá, essa entidade pode perdurar até 2020, os serviços contínuos poderão continuar até esse período. Então é uma nuance do prazo de vigência contratual do RDC em relação àquilo que fora prescrito pela Lei 8.666/93. Por fim, pessoal, nós vamos adentrar agora nas regras sancionatórias do regime diferenciado de contratações públicas. Aqui no regime diferenciado de contratações públicas, quando tratamos de sanções, nós novamente percebemos a dificuldade do legislador de se afastar das regras da Lei 8.666 e dar os avanços e repetir os avanços que nós já tínhamos identificado na lei do pregão. Vejam, a Lei 8.666 ela tem uma prescrição sancionatória fundamentada, né, inspirada ainda no Decreto-Lei 2.300 de 86, pré-Constituição, que estabelece 4 sanções: a advertência, a suspensão, a multa e a declaração de inidoneidade. A advertência é uma sanção, enquanto sanção, inútil, porque você ter todo o processo sancionatório para ter como resultado final a mera advertência me parece equivocado, porque se trata um processo de diálogo como se sanção fosse, e processo de diálogo não é sanção, é diálogo. A multa, a suspensão e a declaração de inidoneidade com suas características próprias. A multa, ela de necessária previsão, com necessária previsão no instrumento de contrato ou no edital. A suspensão com efeitos por até 2 anos, né, de restrição ao direito de licitar ou de contratar pela empresa. E a declaração de idoneidade
sem prazo máximo, né? A lei não fala em prazo máximo, fala de prazo mínimo de 2 anos, mas com uma competência para aplicação exclusiva. Interessante, foi a única que a lei disse de quem é a competência, né, expressamente, para ministros de Estado, secretários de Estado e secretários municipais, autoridades do alto escalão. Ora, esse regramento de sanção da Lei 8.666 também é restrito ao contratado. O artigo 87 da Lei 8.666 só prevê a sanção ao contratado, porque na lógica da Lei 8.666 nós já tínhamos o filtro da habilitação para evitar problemas com os licitantes. A preocupação maior era evitar problema, então, com os contratados. Nós temos, a bem verdade, o artigo 88 da Lei 8.666, que já é bem mais amplo e permite, na minha opinião, sanções para outras pessoas que não o contratado. Permite até para alguns, e numa interpretação bem plausível, uma espécie de desconsideração da personalidade jurídica, atacando não apenas a empresa licitante ou empresa contratada, mas também terceiros, profissionais ou empresas que atuem para a prática de atos idôneos. Então, eles também podem ser sancionados com a sanção de suspensão ou declaração de inidoneidade. No pregão, nós tivemos uma mudança de lógica. O pregão, ele se preocupa não apenas com o contrato, mas se preocupa também com o certame. A lei do pregão, a lei 10.520/2002, estabelece um rol de fatos, vou usar essa expressão, fatos típicos, né, mas de fatos ilícitos administrativos passíveis de sancionamento, né, ilícitos no certame e ilícitos no contrato, admitindo a aplicação das sanções multa, impedimento de licitar, que tem efeitos semelhantes à declaração e à suspensão, e o descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores, no caso federal, o SICAF. Tem um outro elemento, o sujeito passivo da sanção do pregão, ele é ampliado. A sanção, a sanção prevista lá no artigo 7º da Lei 10.520/2002, a lei do pregão, ela permite a aplicação da sanção não apenas para o licitante, não apenas para o contratado, mas para quem praticar aqueles atos tidos como ilícitos administrativos sancionáveis pela Lei 10.520/2002. O regime diferenciado de contratações, me parece, ficou no meio termo. Ele não alcançou os mesmos avanços, o mesmo avanço da Lei 10.520, né, e voltou um pouquinho a uma lógica mais restritiva do poder sancionatório, como temos na Lei 8.666/93. E, na minha opinião, pior ainda, tentou unir os dois regramentos, sem perceber que a lógica que influenciou a Lei 8.666 foi uma lógica burocrática, uma visão de administração diferente da lógica gerencial que influenciou a prescrição pelo legislador da Lei 10.520. Vejamos o que diz o texto da lei do regime diferenciado de contratações sobre sanções. Ficará impedido de licitar e contratar. Vejam, impedimento de licitar e contratar é aquela sanção do pregão. Impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, pelo prazo de até 5 anos, vejam, a mesma prescrição estabelecida pelo artigo 7º da Lei do Pregão. Sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais combinações legais, o licitante que... E aí vejam, um retrocesso, na minha opinião, em relação à Lei do Pregão. Enquanto a Lei do Pregão admitia como sujeito passivo quem praticasse esse ato, quem praticasse o ato, aqui no RDC apenas o licitante será o sujeito passivo do sancionamento administrativo. Quem? O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, inclusive naquelas hipóteses que eu falei, de licitante remanescente e de contratação remanescente por dispensa, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documento falso, ensejar o retardamento da execução da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado, não mantiver a proposta, fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou der causa à inexecução total ou parcial do contrato. Vejam, der causa à inexecução total ou parcial do contrato é justamente
o ilícito administrativo previsto pela Lei 8666/93 para aplicação das 4 sanções por elas prescritas. Mas aí no parágrafo 2º, o RDC dá aquele soluço de dúvida e diz: as sanções administrativas, criminais e demais regras previstas na Lei 8666 aplicam-se às licitações e os contratos administrativos regidos por esta lei. De forma que o regramento positivado hoje no RDC cria uma situação em que nós temos a aplicação no RDC das sanções do pregão e das sanções da Lei 8666/93 para aqueles ilícitos administrativos prescritos pela Lei 12.462. E aí surgem algumas discussões que nós precisamos avaliar sobre esse sancionamento administrativo. Primeiro, quem é o sujeito competente para aplicar as sanções prescritas pelo regime diferenciado de contratação? As sanções administrativas nas licitações utilizadas sob a modalidade RDC. Quem é o sujeito competente? Ora, nós não temos a prescrição aqui na lei de quem é o sujeito competente. Nós não temos a prescrição aqui na lei de quem é o sujeito competente. Mesmo regramento, mesma lógica utilizada pelo pregão na Lei 10.520. E lógica interessante, porque admite que o ente público ou o órgão público, de acordo com sua complexidade, possa realizar a delegação dessa competência para aqueles que têm a maior capacidade de exercê-la eficientemente. O quadro que não cabe, o quadro que não é interessante para a administração pública é o quadro lá da Lei 8666/93, em que o sancionamento praticamente inexistia na prática. A administração pública, inclusive para regular o ambiente licitatório, retirando empresas inidôneas, retirando também empresas irresponsáveis, ela precisa executar esse seu poder-dever, que é o poder sancionatório, para tirar do ambiente licitatório empresas inidôneas, empresas irresponsáveis, empresas que não cumprem com suas obrigações perante a administração pública, gerando desperdício de dinheiro público, gerando frustração das contratações administrativas. Ora, quem é então o sujeito passivo? O sujeito passivo vai ser aquele que a organização administrativa e as delegações de competência dentro daquele órgão estabelecer a competência para aplicar a sanção, exceto no caso da declaração de inidoneidade. Por quê? Se o RDC diz que se aplica também a declaração de inidoneidade, ele tem que respeitar, da Lei 8666, ele tem que respeitar a regra da Lei 8666, que prevê competência exclusiva, e vejam, competência exclusiva, não pode ser delegada. Competência exclusiva para a aplicação da sanção, declaração de inidoneidade para ministros de Estado, secretários de município ou secretários do DF. Em relação à declaração de inidoneidade, a própria lei estabeleceu competência exclusiva. Em relação às outras sanções, a organização administrativa e as delegações de competência pertinentes estabelecerão quem aplicará essa sanção. Não havendo expressa previsão, me parece que nós devemos utilizar a regra da Lei 9784, que permite, quando não há competência expressa, o exercício da competência pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir sobre aquele ato administrativo. Ou seja, no caso das licitações, o responsável, o ordenador de despesa, o responsável por aquela contratação, por aquela despesa. Esse ordenador de despesa, se não houver previsão em contrário, né, delegação de competência de outra forma, ele terá, em princípio, a competência para aplicar as demais sanções, que não a sanção declaração de inidoneidade. Né? Nada obstante, nós vamos ter, na minha opinião, uma certa dificuldade na hora da aplicação de 3 das sanções previstas. Vejam, se nós levamos do jeito como foi, na minha opinião, elaborada, na minha opinião, acho que de forma equivocada, mas elaborado o sancionamento administrativo, nós temos então no RDC a possibilidade da aplicação das sanções da Lei do Pregão, impedimento, multa e descredenciamento, e da Lei 8666, advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade. Ocorre que impedimento de licitar, suspensão de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade tem basicamente o mesmo efeito, mudando apenas a amplitude delas. Ora, em relação ao impedimento de licitar, a lei do RDC, repetindo a regra da lei do pregão, expressamente estabeleceu a amplitude dos efeitos desse sancionamento.
ele impede de licitar e contratar aquela empresa em relação a todos os órgãos e entes daquele ente federativo, inseridos dentro daquele ente federativo. O que significa que, se um órgão federal aplica a sanção impedimento de licitar a uma determinada empresa, ela tem restringido o seu direito de participar de licitação e de firmar contrato com a administração pública para todos os órgãos e entes federais. Se é, por outro lado, um órgão municipal que aplica essa sanção impedimento de licitar, a restrição a esse direito de contratar com a administração pública, esse direito de participar com a licitação, tem validade apenas para os órgãos e entes daquele município. Da mesma forma, se o impedimento de licitar é aplicado por um órgão estadual, por um ente estadual, haverá uma restrição em relação aos órgãos e entes daquele estado da federação. A lei foi muito clara em restringir a amplitude desses efeitos ao âmbito interno daquele ente federativo. Em relação à suspensão, há uma certa divergência de entendimentos, desde a época da Lei 8666/93, entre o STJ e o TCU. Recentemente, o TCU, inclusive, chegou a repensar a sua opinião e estava trazendo ou publicizando um entendimento semelhante ao STJ. Para o STJ, a sanção de suspensão ela tem uma amplitude ampla, assim como a declaração de inidoneidade. Já para o TCU, no seu entendimento inicial, firmado pelo plenário, o efeito restritivo da sanção suspensão, ele era o efeito impeditivo da sanção suspensão, ele era restrito ao órgão licitante. Ou seja, se determinado ente federal, né, por exemplo, o INSS, ele aplica a sanção de suspensão a uma empresa contratada por ele, essa sanção de suspensão só restringe o direito de licitar e de contratar em relação àquele ente, àquela autarquia, em relação apenas àquela autarquia. O INCRA poderia, então, realizar uma licitação e contratar aquela mesma empresa. Veja que o efeito impeditivo da suspensão, para esse raciocínio do TCU, é mais restritivo. E um raciocínio, na minha opinião, correto, porque a própria Lei 8666, me parece, dá interpretação autêntica para essa situação. Porque quando nós lemos lá na Lei 8666 a descrição da sanção de suspensão, a lei fala suspensão para contratar com a administração. Quando ela fala sobre a declaração de inidoneidade, ela diz declaração de inidoneidade que impede para contratar com a administração pública. Embora, normalmente, nós utilizemos o conceito de os nomes, as expressões administração e administração pública como sinônimos, lá no artigo 6º da Lei 8666, a própria lei diferencia as duas expressões, tratando como a administração o órgão que atua em concreto, o órgão licitante, e tratando como a administração pública o conjunto de órgãos e entes de toda a administração, o conjunto de órgãos e entes públicos. Dessa forma, o TCU desenvolveu o raciocínio, na minha opinião, correto, de que a declaração de inidoneidade tinha uma amplitude maior para todos os órgãos e entes públicos, enquanto a suspensão tinha um efeito mais restrito, que abraçava apenas as contratações com aquele órgão que aplicou a sanção. Veja que esse raciocínio também é concetâneo com a própria lógica de competência exclusiva dada à declaração de inidoneidade, já que a declaração de inidoneidade, para ser aplicada, exigia a atuação exclusiva de uma autoridade do alto escalão, seja ministro de Estado, seja secretário de Estado, seja secretário municipal. Enquanto, para a aplicação da sanção suspensão, não havia prescrição de competência exclusiva, podendo ser feita pelo ordenador de despesa. A lei do pregão ela avançou permitindo efeitos amplos para uma sanção, mesmo que ela seja aplicada pelo ordenador de despesa, ao não prever competência exclusiva para aplicação dessa sanção na Lei 10.520. Essa foi a mesma lógica estabelecida pelo regime diferenciado de contratações. A sua sanção impedimento de licitar tem efeitos amplos e não há a prescrição de competência exclusiva para aplicação dessas sanções. Tá, pessoal? Então, é importante perceber em relação ao sancionamento do RDC, primeiro, que houve uma opção do legislador, de reduzir o sujeito passivo em relação à lei do pregão, mas mantendo o mesmo modelo de ilícitos administrativos, tanto no certame como no contrato administrativo, o que já é um avanço em relação à Lei 8666/93, e houve uma decisão também do legislador de tentar trazer para a lógica do pregão também as sanções
prescritas pela Lei 8666/93, o que vai gerar a necessidade de se estabelecer um certo juízo de razoabilidade na escolha das sanções aplicáveis, sobretudo em relação à suspensão, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, que tem efeitos muito semelhantes, apenas com amplitudes diferenciadas, com abrangência de seus efeitos, com efeitos de abrangência diferenciada de seus efeitos. Tá bom, pessoal? Com isso, nós concluímos as principais disposições acerca do sancionamento administrativo no regime diferenciado de contratações. Vamos passar então agora para as perguntas e dúvidas que os alunos da bancada tenham sobre o tema. Professor Rony Charles, é possível sancionar o licitante remanescente se ele não aceitar contratar com o poder público? Boa pergunta. Vejam, essa talvez seja a nuance do regime diferenciado de contratações em relação ao licitante remanescente. Assim também como em relação ao remanescente contratado através de dispensa, convocado para a contratação através de dispensa. Como eu disse, inicialmente, na lógica da Lei 8666, nós tínhamos um dilema. Né? Nós tínhamos um dilema. A administração tinha um resultado de certame, chamava o primeiro classificado. Esse primeiro classificado tinha uma proposta reduzida e, por isso, quando ele percebia que ia analisar sua planilha, percebia que a contratação estava aquém do que lhe era interessante e não queria firmar contrato com a administração. Infelizmente, essa é uma prática quanto mais hoje no ambiente das licitações públicas. E, infelizmente, os órgãos públicos têm sido deficientes no exercício da prerrogativa de sancionar essas empresas. Mas há a necessidade, o poder dever legal de sancioná-las. Mas o que acontecia? Chamava-se essa primeira colocada, ela não assinava o contrato, e o que é que a lei permitia ao administrador que precisa resolver a necessidade administrativa, precisa adquirir equipamento, precisa fazer o conserto do telhado, precisa adquirir bens, precisa daquele serviço terceirizado. O que é que restava a esse administrador que se submete, pelo princípio da legalidade, às regras previstas pela lei para as contratações públicas? O que restava a ele era chamar o segundo colocado para contratar no preço desse primeiro colocado. Mas qual era o problema? O segundo colocado também não queria contratar no preço do primeiro colocado, aquele preço inexequível, aquele preço irresponsável. O que é que pode a administração fazer? Ela vai convidar o terceiro colocado, mas ela é obrigada pela Lei 8666 a convidar no preço do primeiro colocado. E isso acaba não dando certo. Quanto mais nós nos afastamos da classificação, mais difícil é conseguir que aquele posteriormente classificado queira firmar o contrato no preço daquele que venceu a licitação com um preço inexequível ou incompatível com o estabelecido no mercado. O que o RDC vem criar é a possibilidade de que eu chame, a partir do momento que tente na ordem de classificação com todos, no preço do primeiro classificado, e não consiga firmar a contratação, retorne à segunda colocada e busque a contratação com ela nas próprias condições. Nesse caso, quando ela é chamada a contratar nas próprias condições, ela assume a mesma responsabilidade, o mesmo ônus de obrigatoriedade que o primeiro classificado. Ela é obrigada a assinar esse contrato sob pena de sancionamento, assim como o primeiro classificado já deveria ser sancionado. Tá certo? Então, sim, se o remanescente é chamado nas suas próprias condições e não aceita, ele pode ser sancionado. Se ele é chamado nas condições do primeiro, ele tem a opção de recusar a assinatura do contrato. Se é convidado nas suas próprias condições, obviamente, ele pode recusar a assinatura do contrato, mas surge daí um ilícito administrativo passível de sancionamento pela administração. Professor, você poderia esclarecer melhor quais são os efeitos das sanções, que são impedimento de licitar, declaração de inidoneidade e suspensão de licitar? Ótimo. Vamos recapitular então. Na Lei 8666 nós temos 4 sanções: a sanção advertência, a sanção multa, suspensão e a declaração de inidoneidade. No pregão, nós temos no regulamento da 10.520 a multa, o impedimento de licitar e contratar e o descredenciamento, que não chega a ser uma sanção, na verdade é um resultado, é um efeito da aplicação, da sanção. O RDC acabou reunindo todas essas sanções, porque ele trouxe um regulamento semelhante ao da Lei 10.520, a Lei do Pregão, mas lá no parágrafo 2º ele estabelece que as sanções da Lei 8666 também são aplicáveis.
também são aplicáveis. O que para mim é um dispositivo que era desnecessário, poderia não ter existido. Mas o que acaba ocorrendo é que nós temos a advertência. Qual é o efeito da advertência? Sinceramente, para mim, nenhum. Sinceramente, para mim, nenhum. Porque o efeito da advertência significa que quando eu abro o processo sancionatório, ao final eu vou ter como resultado advertir. Ora, a advertência ocorreu quando eu já chamei a empresa e disse, olha, se você está agindo mal comigo, você não está prestando serviço direito, e abro o processo sancionatório. Então, a advertência, ela tem como efeito apenas advertir, o que acaba se consumindo no início do processo sancionatório. Por isso que, para mim, ela é inócua enquanto sanção. É necessário o diálogo e a advertência enquanto comunicação. Para mim, a manutenção da advertência enquanto sanção foi uma falha do legislador da 8666/93. E por que essa falha? É porque a aspiração foi no Decreto-Lei 2300/86. A diferença é que o Decreto-Lei 2300 ele não exigia contraditório em ampla defesa, ele era prévio, ele foi antes da Constituição de 88. Após 88, não se pode aplicar sanção sem contraditório em ampla defesa. É uma garantia constitucional firmada em processo judicial ou administrativo. Então, a Lei 8666/93 teve que inserir como condição prévia, né, e essencial para a aplicação das sanções a obediência à ampla defesa e o contraditório. Ora, a partir do momento que eu vou ter ampla defesa e contraditório, tratar a advertência como sanção, para mim, é algo teratológico. Para mim, é algo teratológico. E, na prática, ela acaba sendo muito pouco utilizada pelos órgãos contratantes. A multa, um efeito pecuniário, de você vai receber uma remuneração ou descontar a remuneração da empresa sancionada. As outras 3 sanções, impedimento de licitar, declaração de inidoneidade e a suspensão, elas têm basicamente o mesmo efeito, que é restringir o direito que todo interessado tem, todo interessado apto tem, de tentar fornecer seus produtos, seus serviços à administração pública. Se você tem uma empresa de sapatos, você tem um direito constitucional de buscar os editais em que a administração está licitando para aquisição de sapatos e tentar fornecer a ela esses produtos. Se você tem uma empresa de serviço de vigilância, você tem um direito constitucional de buscar os editais da administração pública e tentar, tendo as condições técnicas e de habilitação para isso, fornecer seus serviços à administração pública. Ora, a sanção administrativa de impedimento, de suspensão e de declaração de inidoneidade, ela restringe esse seu direito. É por isso que ela tem que estar prevista em lei. Nunca poderia ser criada por regulamento. Ela tem que estar prevista em lei. Ela restringe o seu direito. Então, os efeitos são os mesmos. Restrição do direito de licitar e de contratar com a administração pública. Restrição do direito de licitar e de contratar com a administração pública. É bom lembrar, inclusive, que em relação às declaradas inidôneas, se constitui como crime contratar uma empresa declarada inidônea, pela Lei 8666/93. A diferença dessas sanções não está no efeito, está na amplitude desses efeitos. No impedimento de licitar e contratar, a lei foi muito clara, vale para todas as unidades daquele ente federativo. Então, se for aplicada por um órgão municipal, vai valer para todas as unidades daquele município, todos os órgãos e entes daquele município. Se for por um órgão federal, vai valer para todos os órgãos e entes da União Federal, então todas as unidades da União Federal, e se for do Estado, também, ou do DF, assim será. Com relação à declaração de inidoneidade, a lei fala que essa restrição vale para toda a administração pública, o que tem gerado, inclusive, a interpretação de que essa restrição ela ultrapassa os limites do ente federativo. Opinião que eu, particularmente, eu tenho certa discordância, porque me parece que ela afronta a autonomia federativa. Me parece que ela afronta a autonomia federativa, mas a doutrina costuma aceitar que a declaração de inidoneidade, a restrição dela, ultrapasse os limites da unidade federativa. Ou seja, se um determinado Estado ele aplica a declaração de inidoneidade em relação à empresa do IAGO, a empresa do IAGO não poderá ser mais contratada ou participar de licitações, mesmo federais. E a suspensão de licitar? Essa talvez seja a mais polêmica. Por quê? O STJ apresenta o entendimento de que os efeitos restritivos da suspensão também são amplos, devem ser amplos, assim como a declaração de inidoneidade, mas o TCU tinha um raciocínio já antigo, consolidado no seu plenário, de que os efeitos da suspensão seriam restritos apenas ao órgão que a
aplica. Recentemente, o TCU, ele, através de alguns acórdãos de uma de suas câmaras, começou a alterar esse entendimento, se aproximando do mesmo raciocínio externado pelo STJ. Contudo, recentemente, agora, final do mês de novembro, o TCU reviu a situação e retornou ao seu entendimento anterior, que eu particularmente acho tecnicamente mais correto, né, que admite o efeito apenas restrito à sanção-suspensão, com base numa interpretação autêntica, já que a própria Lei 8.666 diz que a suspensão vale para a administração e a declaração de inidoneidade vale para a administração pública. E a própria Lei 8.666 trata como administração o órgão executor, o órgão contratante, e como administração pública todos os órgãos públicos envolvidos. Então, o efeito dado a esse conceito pela própria Lei 8.666 é maior. Ademais, a Lei 8.666, em relação à declaração de inidoneidade, dá competência exclusiva a autoridades de alto escalão e, em relação à declaração de inidoneidade, considera como crime contratar uma empresa que seja declarada inidônea. Restrições não previstas pelo próprio legislador para a suspensão, o que mostra que o tratamento é diferenciado, é mais leve em relação à sanção de suspensão na Lei 8.666/93. Esse mesmo raciocínio, eu espero, seja utilizado também no RDC. Efeitos mais restritos para a suspensão, efeitos mais amplos para o impedimento de licitar e para a declaração de inidoneidade. O que permitirá, inclusive, que essas sanções, embora com efeitos semelhantes, sejam utilizadas de forma razoável, de acordo com a gravidade da sanção. Ora, se a empresa praticou uma sanção de menor gravidade, além da multa, eu posso estabelecer a suspensão, restringindo a ela contratações e participação em licitações do órgão. Se, por outro lado, a falha cometida por essa empresa foi uma falha mais forte, eu posso utilizar o impedimento de licitar ou a declaração de inidoneidade, que tem efeitos mais amplos, vinculando a outras contratações por outros órgãos públicos, outras licitações ou contratações por outros órgãos públicos. Mas, basicamente, o efeito se parece. A grande diferença está em relação à amplitude desses efeitos. Tá, pessoal? A aparente antinomia entre as sanções da Lei do Pregão e da Lei 8.666 reunidas no regime diferenciado de contratação? Eu acho, sobretudo se utilizarmos o entendimento do STJ, que aproxima as três sanções, se nós não diferenciarmos as sanções, haveria sim uma certa antinomia. Por exemplo, a lei do RDC fala que, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, eu devo aplicar o impedimento de licitar e contratar. Só que quando a gente vai analisar as sanções administrativas da Lei 8.666/93, nós vamos ter como ilícito administrativo passível da aplicação daquelas sanções o mesmo fato, inexecução total ou parcial do contrato. E não cabe ao administrador escolher qual a sanção vai ser aplicada, qual o regime, se é da Lei 8.666, se é da Lei do Pregão ou do RDC, por seu humor diário, né? Por seu humor diário. Não cabe esse tipo. A lei fala, e a doutrina internacional criou o raciocínio de que as regras, se os princípios eles são flexíveis, como nós vimos, são normas flexíveis, como nós vimos na primeira aula, as regras elas são inflexíveis. E aparentes antinomias se resolvem com a escolha de uma dessas regras, né? Em relação ao pregão e a Lei 8.666, me parece que há uma antinomia, a não ser que se construa, e eu já vi dentro da AGU teses muito interessantes de alguns colegas, que constrói uma possibilidade de adaptação dessas duas normas pela diferenciação entre o impedimento, a suspensão e a declaração de inidoneidade. Entendimento, inclusive, raciocínio, inclusive, que tem me convencido sobre a possibilidade, então, de superação dessa antinomia, Talvez esse raciocínio possa ser utilizado no RDC. Se nós criarmos diferenças entre a aplicação dessas sanções, diferença para a aplicação dessas sanções em relação aos seus efeitos, nós poderemos ter, então, a superação dessa antinomia por uma interpretação adequada do nosso ordenamento. Tá bom, pessoal? Pessoal, com isso nós encerramos o
o ponto, a aula hoje, a quinta aula sobre o RDC, encerrando também o tema Regime Diferenciado de Contratações. Aqueles que tiverem alguma dúvida, enviem um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, né? É importante que vocês indiquem no e-mail tanto a aula, o tema tratado, como o professor, para que a equipe possa direcionar a pergunta, o questionamento para a resposta. Quem quiser assistir essa aula novamente ou alguma das outras aulas sobre o tema ou sobre vários outros temas que existem no repositório da TV Justiça, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. E eu quero aproveitar para agradecer a toda a equipe da TV Justiça a oportunidade. Muito bom participar desse programa. Agradecer toda a atenção e o carinho com que fui tratado no dia de hoje. Agradecer a experiência. Agradecer também a banca de alunos, presentes aqui, a paciência de vocês e toda a cordialidade. Desejar muito sucesso a vocês, muito sucesso profissional. O direito realmente é uma ciência apaixonante. Carreguem essa paixão dentro de vocês e certamente essa paixão será um incentivo para o estudo e esse incentivo para o estudo será a melhor forma para que vocês alcancem o êxito profissional. Vocês vão ver que o direito servirá não apenas para o sucesso profissional, mas até para a formação enquanto cidadão, enquanto pessoa. Boa sorte para todos vocês. Aos que assistiram essa aula, agradeço também a paciência. Espero que os conhecimentos aqui, no tempo que foi possível, tenha ajudado na compreensão sobre essa nova modalidade, que é o regime diferenciado de contratações, que vem sendo expandida e que se apresenta possivelmente como um novo modelo que irá substituir o tradicional, prescrito lá pela Lei 8.666, para as licitações e contratações públicas. Desejo a todos vocês bons estudos, boa sorte e um forte abraço.